Bom dia, queridos. Mais uma vez, vamos adorar o Senhor e receber uma palavra de vida. Nesta manhã, quem vai trazer a mensagem será o nosso querido pastor Owney. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta manhã, por este domingo, por esta oportunidade de podermos louvar o Senhor e receber a ministração da Tua palavra. Que a Sua vontade se realize na nossa vida, Senhor. Porque sem Ti, sem a Tua bênção, sem o Teu alimento, sem a Tua palavra, não somos nada. Fala, Pai, a cada um dos corações, aquela palavra que só o Senhor tem, na singularidade, na pessoalidade da Sua vontade para cada um de nós. É o que nós lhe pedimos, confiados na Tua graça e nos méritos do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Vamos então louvar ao Senhor, vamos cantar junto com o Ministério de Louvor de nossa igreja. Obrigada, Senhor, por ter braços tão acolhedores, Senhor, e que demonstram tanto carinho, que nos dão segurança, que nos protegem, que nos amparam e aonde nós podemos sentir todo o Teu amor. Obrigada pela Tua graça estendida nas nossas vidas, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. E em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Em teus 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 braços é o meu descanso. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos na manhã deste dia do Senhor. E eu gostaria de pensar com você nesta manhã o fato de nós sentirmos tanto, de causar tanto desconforto, não podermos estar juntos, e não é só por conta de sermos seres sociáveis e precisarmos nos relacionar uns com os outros, mas nós que somos crentes e participantes ativos na casa do Senhor, o porquê de estranharmos e sentirmos tanto não poder ali estar. Então eu gostaria de começar lendo um texto que vai direcionar um pouco o nosso raciocínio e ao final da mensagem talvez a gente tenha
uma ideia mais consistente do porquê sentimos tanto impacto de não poder estar juntos ali no templo, na casa do Senhor. Então eu quero ler com você agora o Salmo 84, um único verso, verso de número 10, e gostaria que você lesse comigo. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Queridos irmãos, igreja, ela tem percepções diferentes para muitas pessoas. Para alguns, é uma escola, é um ambiente social de relacionamentos. Para outros, é um local de trabalho. Para outros, é um local de comércio. Existem muitas igrejas que têm cantinas, restaurantes abertos à comunidade. Para outros, é um ambiente familiar que supre de alguma maneira a falta de família, da família que eles não têm. Então a igreja ela é realmente perceptível na prática de acordo com a influência dela na minha vida e a forma como ela me supre. Com base nessa ideia, nós vamos tentar entender por que o salmista e eu e você sentimos falta da casa de Deus e a priorizamos tanto nessa escala de valores estabelecida por nós. O salmista preferia estar do lado de fora, nem queria estar dentro, mas estar à porta, do lado de fora, já lhe era suficiente, já lhe bastava para que ele se sentisse satisfeito. Muito melhor do que estar em qualquer outro lugar que aparentemente fosse mais agradável, mas que fosse longe da presença de Deus. Nós sabemos, obviamente, que Deus não habita no templo em si. Essa ideia de Deus étnico e geográfico é coisa dos antigos, dos antepassados. Nós sabemos que Deus habita em mim e em você. Nós somos a igreja, aonde o Espírito Santo faz morada. No entanto, nós nunca vamos deixar de fazer essa correlação. Vamos à igreja, muito embora já estejamos aqui, nós vamos à casa do Senhor. E eu gostaria de pensar um pouquinho em alguns termos que nós já usamos e já lemos e já ouvimos muitas vezes, mas que tem essa conotação da presença de Deus agindo, e assim nós vamos entender porque a falta que a igreja nos faz estará intimamente relacionada à forma como ela se manifesta na minha vida e eu a entendo e a percebo das inúmeras maneiras. E talvez você e eu nos encaixemos em algumas dessas até possibilidades. A primeira delas que eu quero considerar com você é a igreja Betel. Betel. Aqui na ilha tem até uma igreja Betel. Então, mas não é essa igreja Betel da ilha. Eu quero que você pense no Betel, o lugar onde Jacó passou aquela noite e trocou o nome daquela cidadela de Luz para Betel, porque ali ele, após deitar a cabeça no travesseiro e sonhar com a escada que ia da terra até o céu, com os anjos subindo e descendo, ele pôde dizer assim: verdadeiramente este lugar é a casa de Deus. Então, Betel. Então, Bet quer dizer casa e a terminação El quer dizer Deus. Então, queridos irmãos, Jacó estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Ele havia sido expulso de casa porque havia traído o seu irmão e havia lhe roubado a primogenitura com a aquiescência de sua mãe. E ele foi embora, corrido, rápido, porque seu irmão o queria matar. E ele ficou exilado na casa do seu tio Labão durante muito tempo, até poder voltar. Para mim, Betel, nós sabemos que é casa de oração ou casa de Deus. Para mim, hoje,
Betel será a casa da comunhão. Porque se não houver comunhão, não haverá mudança genuína no comportamento de ninguém. Tem que haver uma intenção íntima que brote de dentro e voluntária para que haja, de fato, uma transformação. Betel, casa de Deus, casa de oração, mas ela é a casa da comunhão. E eu quero que você pense comigo em 2 momentos na vida de Jacó. Jacó, quando foi para Padã Arã, ele passou por ali, e nesse sonho que eu fiz menção, da escada de Jacó, ele estava ali, ao amanhecer ele fez uma oração totalmente que demonstrava tudo que estava dentro dele. Ele quis trocar com Deus, barganhar com Deus, comprar a confiança de Deus e a salvação de Deus. E em troca, se Deus lhe correspondesse às intenções, ele haveria de dar o dízimo. Mas depois de muito tempo, quando ele volta e passa por ali, pelo mesmo local, ele faz uma outra oração. Ele dorme, deita, o anjo o visita, que é a presença do próprio Senhor, e luta com ele, e ele segura o anjo até o romper da alva, como diz a Bíblia, e quando o sol já está nascendo, o anjo quer ir embora, o Senhor quer ir embora, e ele não deixa até que o abençoe. E o anjo, para se desvencilhar de Esaú, ele toca, de Jacó, melhor dizendo, ele toca na sua coxa e ele fica manco. E naquela oportunidade tem seu nome também trocado de Jacó para Israel. Mas a sua oração ali é uma oração despretensiosa, uma oração que ele já não está olhando mais para si próprio, mas ele já está olhando, pedindo para que haja uma boa recepção do seu irmão Esaú e que haja também as pessoas sejam poupadas da ira do seu irmão, suas crianças, mulheres, todos o seu rebanho, eles consigam chegar a bom termo e no lugar de destino. O Jacó na volta era totalmente diferente do Jacó da ida para Padã Arã. Então, para mim, o Betel ali é a casa da comunhão, porque se não houver comunhão sincera e verdadeira, jamais haverá transformação, mudança de comportamento e, portanto, de vida. Em segundo lugar, eu quero falar sobre Belém. Belém, literalmente, é a casa do pão. Para mim, vai ser a casa da provisão. Talvez seja isso que esteja sentindo falta, você e eu, da presença de Deus, da comunhão com Deus, da mudança de vida operada Betel e agora Belém. Quando eu olho para os irmãos na igreja, eu posso contemplar a mudança que Deus operou na vida dos meus irmãos e na minha própria. Talvez seja isso que esteja faltando, poder olhar e ter o coração inflamado pela grandeza de Deus, pela forma como Ele acolhe a todos. E agora Belém, a casa do pão. Parece coincidência, mas não é. Parece até redundante, né, que o pão da vida tenha nascido numa padaria. Mas Belém é a casa da provisão. O momento mais difícil da vida da família sagrada, Maria, José e o pequenino Jesus, foi justamente ali, quando do seu nascimento, quando Maria estava para dar à luz a Jesus. Naquela cidade estava tudo lotado, não tinha hospedagem para mais ninguém por conta do recerceamento. Então aquele censo que foi estipulado pelo imperador romano, que cada um fosse se alistar na sua própria cidade, fez com que a cidade estivesse abarrotada de pessoas.
No entanto, uma família de uma hospedaria conseguiu um local chamado manjedoura, por nós, que na realidade é um curral, aquecido e preparado para que fosse improvisado ali o local para que Maria desse a luz a Jesus. Então, quando o Senhor ali em Belém provê a solução da nossa vida, toda a provisão necessária para caminharmos à presença de Deus, Ele também preparou para a Sagrada Família a provisão suficiente para que naquele momento fosse possível, com algum conforto, Maria dar a luz a Jesus. Então, em Belém, o pão da vida foi recebido com todo carinho, com todo o amor por aquela família que hospedou seus pais. Queridos irmãos, certa ocasião, Jesus se apresentou aos seus discípulos como o pão da vida. E após multiplicar pães e peixes, ele ainda fala para a multidão que eles trabalhavam pela comida que perecia. Eles deveriam trabalhar por aquela comida que lhes daria a provisão eterna. Ele uma vez disse que aquele que dele comer jamais teria fome outra vez. E é exatamente isso. Jesus veio trazer a provisão suficiente para que nós nos apresentássemos diante de Deus de uma maneira digna e respeitável. Pudéssemos estar dotados do perdão da culpa do pecado. Jesus é a provisão. Então, em Betel, nós temos a comunhão para que haja transformação e mudança. Em Belém, nós temos a provisão para que pudéssemos nos apresentar diante de Deus de uma maneira digna de filhos de Deus. A provisão que o Senhor nos oferece é uma provisão que nos faz com que a nossa alma não deseje comer mais outra coisa qualquer que seja. Quando Pedro, uma vez perguntado se também ele queria dar para trás, após Jesus se apresentar como Filho de Deus e aqueles homens dizerem que duro é este sermão, pegarem pedras para jogar em Jesus, Pedro disse assim: mas para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então nós somos providos de uma tal maneira que aquele nascimento lá de Belém, da padaria, Belém, a casa do pão, possa nos suprir de tal maneira que nós não tenhamos mais necessidade de comer nada. Em terceiro lugar, eu quero trabalhar a palavra Betânia. Betânia literalmente quer dizer Bet Ananias, é a forma reduzida, casa de Ananias. Mas para nós vai ser a casa do acolhimento. A casa do acolhimento. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele parava um pouquinho na casa de Lázaro, Marta e Maria, porque ali ele se sentia muitíssimo bem, ele era acolhido. Betânia pode ser a casa de Ananias ou a casa dos figos verdes, ou casa de acolhimento para os pobres. Mas é a casa do acolhimento. Quando nós pensamos em Betânia, pensamos logo na ressurreição de Lázaro. Lázaro, amigo do Senhor, morreu e aquela família ficou destroçada e a sua irmã diz: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz para ela: não, mas se creres, verás a glória de Deus. É de fato assim. Mas Jesus estava sempre ali, acolhido, e ele queria corresponder o acolhimento que lhe era dado. E ele se sentia tão bem como se estivesse em casa. Lá em Cafarnaum,
onde ele morava, na casa de Pedro ou na sua própria casa. Ele estava sempre muito bem acolhido ali, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Certa ocasião, ele chega e começa a ensinar e Maria se coloca aos seus pés para ouvir e perguntar, talvez, alguma coisa, uma de suas dúvidas, e Marta continua trabalhando, e num dado momento ela diz, Senhor, mande Maria me ajudar. Uma das melhores interpretações desse texto é que Marta estava demonstrando um afeto e um carinho tremendo com Jesus. Se alguém chegasse ali à casa delas, naquele momento, e visse Jesus, um mestre, um rabino, ensinando para uma mulher na sua própria casa, poderia ficar constrangido, porque isso contrariava a lei. A lei dizia que as mulheres tinham que aprender com seus próprios maridos e, na falta deles, com outro homem da casa. Ou então, se estivessem em Jerusalém, tinham que aprender lá no átrio das mulheres. Era a última parte mais externa possível, onde não se ouvia nada, não se via nada, porque mulheres, eles não tinham essa preocupação com o aprendizado das mulheres. Então, o que Marta estava fazendo era blindar a Jesus de uma contestação, de um confronto com legalistas que pudessem acusá-lo. Na realidade, Marta, acredito, não precisava de ajuda nenhuma. E ela também bem que gostava, porque ela estava ouvindo tudo que a sua irmã Maria ouvia. No entanto, a situação visível, perceptível daquele momento não era favorável a Jesus. Isso manifesta o acolhimento. E, em contrapartida, o fato de Jesus também querer suprir com acolhimento as intenções e as necessidades daquelas mulheres. Jesus está ali para lhes ensinar. Se colocou como um homem daquela casa, alguém que não só era muito bem recebido e acolhido, mas como alguém que estava ali para demonstrar o reconhecimento por tudo aquilo que elas faziam para ele. Então, Betânia, a casa do acolhimento. E ainda quero destacar Betesda. Betesda era uma localidade próximo de Jerusalém e lá tinha um tanque chamado Betesda, que está lá ainda as ruínas até hoje. Então, Betesda era um lugar que, segundo a minha percepção com os olhos da imaginação, deveria ser algo deplorável, não desejável de se estar. Mas Jesus foi até lá porque ele tinha uma intenção a comunicar. Betesda, casa da misericórdia, que para nós vai realmente ser casa da misericórdia. Poderia ser casa da graça, casa do favor ou da misericórdia. Vai continuar sendo, como nós sempre entendemos e somos orientados, casa da misericórdia. Porque ali era usado de misericórdia. É um texto um tanto quanto mítico, porque aquela ideia de que vinha um anjo, descia do céu e movia as águas e o primeiro que lá chegasse ficaria curado, isso não tem comprovação nenhuma. Nem os rabinos entendem que aquilo ali era um fato histórico realmente. Aquilo ali era mítico. Porque quando uma brisa movimentasse as águas, por exemplo, muitos pulariam dentro d'água e quem estaria ali dizendo esse é o primeiro ou aquele? Mas voltando, então, era um lugar deplorável, segundo a minha percepção, usando os olhos da imaginação, porque à exceção dos leprosos, estavam ali toda sorte de enfermos, doentes e deficientes físicos. Era um local terrível. Você imagina um ambulatório onde muitas pessoas precisam de auxílio e socorro, apinhado de gente, era ali, o tanque de Betesda, todos esperando uma oportunidade para ficar curado. E ali estava um homem paralítico que não tinha a menor chance de obter sucesso nas suas intenções. Ele era sozinho e paralítico,
e não teria condição de chegar antes das outras pessoas até aquele tanque no momento em que a água era revolvida. Mas Jesus chega para ele e diz assim, espera ele dizer, estou aqui, mas não tenho como, porque não tenho como chegar lá e sempre um está na minha frente. E ele era sempre preterido. E Jesus mostra para ele, mandando pegar o seu leito e caminhar, dizendo para ele entender que a misericórdia de Deus contemplam aqueles miseráveis, assim como eu e como você, que não teríamos condição de solucionar o nosso estado de pecado. E ele diz para aquele homem que ele tome o seu leito e ande. E que, assim como ele estava sendo objeto da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus estava à disposição de todo aquele que desejasse, que foi o nosso caso. Por isso, nós entendemos que a casa da comunhão, porque nós temos comunhão uns com os outros, a casa da provisão, a casa de Deus, que é a casa da transformação de vida, assim como nós somos transformados e tantos que lá estão, sem serem criticados e condenados, mas acolhidos, recebidos com os braços abertos. Por isso sentimos falta da igreja, por isso sentimos falta de estar lá. Então, queridos irmãos, Betesda, a casa da misericórdia. A Bíblia nos diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e que estas misericórdias se renovam a cada manhã. É de fato, Deus sabe e sempre soube perfeitamente que nós precisamos de muita misericórdia, porque nós somos falhos, errados, pecadores, precisamos de muita misericórdia. Misericórdia todos os dias, renováveis misericórdias sobre nós, sobre a nossa vida. Então a igreja representa essa oportunidade de termos ali a renovação das misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Por isso sentimos muita falta da igreja, sentimos muita falta dos irmãos, de olhar o que o Senhor tem feito à nossa volta. Então isso tudo mexe muito com a gente nesses dias de afastamento, porque estamos privados de nos sentirmos participantes mais diretos da glória de Deus manifesta em nosso meio. Então, Betesda é a casa da misericórdia. Um outro aspecto que eu quero comentar com você é Betfagé. Betfagé é uma vila, uma cidadela também, que existe próximo à entrada principal de Jerusalém. Jesus, quando vinha pelo Monte das Oliveiras, vindo de Betânia, chegava ao Monte das Oliveiras e ali estava o Vale do Cedron. À direita está Betfagé. Então ele diz para os seus discípulos, vão até a entrada da cidade e tragam o jumentinho que está lá amarrado. E se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, diga que o mestre está precisando. É um texto um tanto quanto assim difícil de entender, porque nós não percebemos nenhuma tratativa na Bíblia de que Jesus tenha estado lá e combinado com alguém e tal, então fica se pensando em que uma divina revelação de o Senhor Jesus para com o dono proprietário do jumentinho, mas acredito que não tenha sido nada disso, tenha sido algo bastante humano e combinado, e que o Senhor disse que quando precisasse, iria mandar buscar e tudo bem. Então aqueles discípulos foram lá. Para mim, Betfagé é a casa da obediência. Então, na igreja do Senhor, nós aprendemos a obediência, porque nós nos curvamos ante a vontade e o senhorio de Jesus. Aqueles discípulos estavam fazendo o cumprimento da ordem integral de Jesus, porém, contrariando a sua vontade no seu íntimo, porque eles sabiam convictamente de que Jesus indo para Jerusalém seria morto,
depois de ser preso, sentenciado e crucificado. Eles tinham a percepção de que os homens que lá estavam queriam matá-lo, porque a ideia já era desde antes, porque não só Jesus já estava com a sua cabeça valendo muito pouco sobre os seus ombros, né? Mas até Lázaro, porque através de Lázaro muitos criam em Jesus. Então, tanto Lázaro como Jesus eram objetos das intenções malignas de matá-los. Então aqueles discípulos sabiam perfeitamente, mas no entanto, simplesmente obedeceram integralmente à determinação de Jesus. Que exemplo fantástico para nós! Quando eles cumprem a palavra profética, ou seja, para mim e para você, é o cumprimento da Bíblia que nos faz ser dignos de obediência. Então nós obedeceremos ao Senhor, porque isso aqui é uma profecia. Zacarias 9:9, quando ele diz, o seu rei humilde vem montado num jumentinho. Então está lá escrito, 400 anos antes, o que haveria de acontecer naquele dia ou naquela semana. E Jesus, recebendo aquele jumentinho, coloca suas roupas e ali ele entra sentado na sua entrada triunfal em Jerusalém, para assim começar a última semana antes da sua morte aqui entre nós. Então, queridos irmãos, aqueles discípulos mostram para nós, em Betfagé, é a casa da obediência. Significa literalmente a casa dos figos maduros, mas para nós é a casa da obediência, porque ali na igreja nós aprendemos a obedecer, a cumprir a palavra, e a palavra às vezes é difícil de ser cumprida, não é fácil, mas nós vamos introjetando e colocando aquilo para dentro e massificando de tal maneira que o cumprimento, a intenção é que seja involuntário. Que a primeira expressão seja de cumprimento e de obediência aos desígnios de Deus. Casa da obediência. Nós estamos ali sujeitos e suscetíveis às mensagens de obediência, a mensagem bíblica, que ela foi produzida para nossa edificação e a nosso comportamento. E vou além. Ainda que a mensagem não seja o cumprimento da profecia, nós temos na obediência a possibilidade de viabilizar o cumprimento na vida de outros. Então ali é a casa da obediência mesmo, porque se eu não cumprir aquela determinação efetivamente para a minha vida, eu estarei possibilitando o cumprimento na vida de outro. Então, Betfagé, casa da obediência. Mas ainda eu tenho um sexto e última palavra para comentarmos agora, que é Betsaida, casa do trabalho. É casa da pesca, seria uma colônia de pescadores, e ali em Betsaida nós temos que Pedro e seu irmão André moravam ali. E na beira do mar, ali bem pertinho do mar da Galileia, Jesus passou e chamou aqueles homens e os transformou de pescadores em pescadores de homens. É um texto bastante interessante, porque tanto Zebedeu, pai de João e de Tiago, como Pedro, eram sócios. E quando o Senhor chama, e venham após mim, que eu os farei de vocês pescadores de homens. Zebedeu fica ali sem entender nada, mas ele compreende, ainda que não momentaneamente, mas depois com certeza compreendeu e admirou muito o chamado, a convocação de Jesus aos seus filhos e ao seu amigo Pedro, e os transformando de pescadores em pescadores de homens. Com certeza a empresa de pesca ali, a pescaria daquela região, ficou diminuída de homens importantes no ramo da pesca. Mas, no entanto, o reino de Deus ganhou homens missionários, discípulos, ganhou homens que fossem encarregados de salvar pessoas.
Eles estavam acostumados a matar peixe os tirando da água, e agora iriam conceder vida a homens e mulheres quando os tirasse do seu habitat natural. Então, eles seriam magníficos naquilo que iam fazer, de tal maneira que Pedro, Tiago e João eram chamados de as colunas, ou seja, os fundamentos da igreja de Jerusalém, devido à importância que eles tinham para aquela comunidade. Queridos irmãos, o trabalho deles foi tão produtivo, tão promissor, que até hoje eles são lembrados em várias traduções cristãs como pessoas muito especiais. Em alguns deles nós temos até títulos de santos. Queridos irmãos, é a casa do trabalho. Na igreja nós aprendemos a trabalhar. E o que eu vejo aqui nesse texto é que não há nenhum demérito, não há nenhum desapreço de Jesus com a profissão da pesca. Muito pelo contrário, ele está enaltecendo. Aqueles pescadores vão passar a salvar vidas, salvar homens da perdição eterna, com a palavra de Deus. E eles fizeram isso de uma forma extraordinária. Betsaida, casa do trabalho. Então, na igreja nós aprendemos a trabalhar, gostamos de ter as mãos ocupadas, gostamos de estar pensando o reino de Deus. E quando isso nos é tirado, estamos privados de lá estar, nós sentimos profundamente. Por isso, nós vemos que esses dias de afastamento são um tanto quanto torturantes. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ir à igreja. Passo, às vezes, a porta quando tem que ir ao mercado, faço preferencialmente o caminho para poder olhar sequer para o templo. Que coisa boa, né? É uma falta, mas a gente sente uma falta de algo bom e relevante. E eu, chegando ao final dessa mensagem, eu quero dizer para vocês o seguinte: acredito que alguns desses motivos sejam exatamente os motivos que os têm entristecido também. Assim como tem entristecido a mim, tem entristecido aos outros pastores da igreja, ao pastor Jorge, o nosso pastor, aos diáconos, às irmãs, aos irmãos do louvor, da música, todos que ali contribuem, têm uma participação efetiva. Nós sentimos muito essa falta. E não vamos apostatar ou, quando esgotar e terminar esse tempo de afastamento, ficar acomodados, mas não, nós vamos voltar exatamente com garra, com ânimo, fazendo exatamente o que fazíamos antes e nos preparar para que até o fim da nossa vida nós possamos trabalhar. E que a nossa igreja, Betel, o lugar do encontro, da comunhão com Deus, ele possa nos transformar e nos renovar a cada dia. E que Belém, a casa da provisão, possa estar sempre nos provendo de tal maneira que tenhamos palavras coerentes e reconfortantes àqueles que de nós precisem. Que também nós tenhamos Betânia, a casa da comunhão, que as pessoas queiram ficar perto da gente, queiram estabelecer comunhão conosco e que não queiram se deslocar quando um crente chegar, porque o que mais existe por aí são pessoas crentes que não cultivam essas boas relações, mas nós podemos ser diferentes, podemos abrir o nosso coração com elas e conversar e comunicar um acolhimento quando nós também formos acolhidos. Tem Betesda, a casa da misericórdia. Podemos exercer misericórdia às pessoas, socorrendo-as, estendendo a mão naquilo que for possível fazer. Vamos abençoar, orar, vamos contribuir de uma maneira positiva para o bem-estar dessas pessoas que têm sofrido como nós e que muitas vezes não têm a estrutura que nós temos para encarar tanto tempo longe assim. Vamos entender que a nossa igreja, ela é Betfagé, é a casa do trabalho. Vamos entender que ali nós trabalhamos alegres, felizes para o Senhor, visando a expansão do reino de Deus.
E também vamos entender que ali nós temos Betsaida. Então é um local de muita dedicação, muito esmero, e fazemos aquilo ali não por imposição, mas com toda a alegria e toda espontaneidade, porque nós entendemos que o Senhor é que fez isso em nós aflorar, é o Senhor que brota esse desejo no nosso ser para que nós possamos corresponder. Então, talvez algum desses motivos seja um daqueles, ou todos, os motivos pelos quais nós sentimos tanta falta da igreja. E que Deus nos abençoe. Enquanto estamos assim distanciados, vamos nos relacionando, vamos nos amando, nos abençoando e nos falando sempre, porque isso anima. Eu animo você e você anima a mim. Que Deus nos abençoe nessa manhã do dia do Senhor, uma manhã tão maravilhosa. Que Deus nos ajude. Como é bom recebermos a palavra do Senhor, não é verdade? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Logo mais, novamente juntos no culto das 19h30. Estamos numa série de mensagens, o poder transformador do Evangelho, baseado na carta de Paulo aos Romanos, que estamos estudando desde o seu início. Logo mais será a 5ª mensagem desta série. Estamos ainda no capítulo 1 de Romanos, que eu aconselho você, estimulo você a ler e estarmos juntos hoje à noite. Também, às quartas-feiras, nós temos o nosso culto, às 19h30, e estamos numa outra série, Passos da Restauração. Muito importante para a sua vida conhecer do poder restaurador do Evangelho. Então, participe conosco também. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma tarde de domingo na presença de Deus. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família, estejam nos lares enlutados, sofridos, machucados, enfrentando dificuldades financeiras, de relacionamento, enfermidades. Esteja nos hospitais, nos leitos hospitalares, e com essa gente bonita, os anjos de azul e branco que lutam, arriscando a sua vida para acolher os nossos doentes, abençoando toda a iniciativa do bem para vencermos essa pandemia, e que o Senhor nos dê uma vida abençoada e abençoadora. Amém.